Vamos ler algumas passagens no Novo Testamento, começando em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Versículo 28. Vamos ver algumas palavras que Paulo falou com estes anciãos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Ele resgatou com seu próprio sangue. Observe bem este versículo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Ele resgatou com seu próprio sangue. Agora vamos ver o versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Mais alguns versículos em 1 Pedro, capítulo 5. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, e o primeiro versículo. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Mais um versículo em Hebreus, capítulo 13. E vamos ler o versículo 17. Obedecei a vossos guias, os pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Deus há de abençoar mais esta porção da sua palavra. Hoje à tarde nós estávamos considerando o exercício dos dons na igreja local, como funciona uma igreja local. E só gostaria de repetir uma coisa, que o trabalho de Deus é um trabalho espiritual. E este trabalho espiritual só pode ser feito por meios espirituais. Nunca devemos pensar em tentar fazer a obra de Deus por meios meramente humanos, carnais, porque nunca dará certo. Notamos como Deus tem dado dons espirituais para que o seu trabalho possa ser feito. Já temos considerado hoje como Ele deu uma diversidade de dons que são usados numa variedade de serviços que produzem diversos resultados. É o Espírito Santo quem distribui estes dons, conforme 1 Coríntios 12, 4. Mas o dom deve ser controlado pelo Senhor. Temos de exercer o nosso dom sempre em submissão à palavra de Deus, as ordens que o Senhor deixou. E os resultados serão dados por Deus. Notamos também algumas atitudes nossas que podem impedir o exercício desses dons. Talvez um senso exagerado de inferioridade, de humildade, pensando que o nosso dom realmente não é importante. Mas é importante, é essencial. Ou indo até o outro extremo, pensando que sozinhos somos capazes de fazer tudo. E precisamos aprender
que não somos capazes de fazer tudo. Necessitamos da cooperação de cada um dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Cada membro é necessário. E o capítulo 12 de 1 Coríntios termina com uma exortação que não tivemos tempo de considerar, mas é bom observar agora. Ele termina o capítulo dizendo: procurai com zelo os melhores dons. Ele tem falado neste capítulo da diversidade de dons e destas atitudes nossas que podem impedir o exercício destes dons. E depois de mostrar tudo isto, ele diz: portanto, por causa de tudo isto, procurai com zelo os melhores dons. Creio que não é uma exortação dirigida ao indivíduo, mas sim uma exortação à igreja. Ele não está dizendo que você ou eu deveríamos procurar melhores dons. Seria incoerente. Lembra o que falamos no início? Que estas coisas são dons, não são prêmios. Não são coisas que Deus dá àquele que busca, àquele que merece, àquele que atinge um certo grau de espiritualidade. São dons de graça que Ele dá a cada um quando crê. Seria, portanto, incoerente um crente querer alcançar maiores dons. Mas o que ele está dizendo neste versículo é uma exortação à igreja, não ao indivíduo, mas à igreja, para que a igreja possa procurar os melhores dons. Se na igreja local, irmãos estão percebendo e sentindo a falta de determinados dons, se estão vendo na igreja local uma necessidade, aquela igreja deveria, em oração, procurar aqueles dons que estão faltando, para que Deus possa, na sua soberania, levantar no seu meio homens com esses dons necessários. Não uma pessoa pedindo que Deus desse a ela um determinado dom, mas uma igreja sentindo a sua fraqueza e a sua falta, pedindo que Deus supra aquela falta, não através de determinada pessoa, mas que na sua soberania, que Ele levante no nosso meio, entre nós, ou senão que Ele traga de fora para o nosso meio, aqueles dons necessários. Talvez uma igreja esteja sentindo a falta de evangelistas, de pastores, de ensinadores, ou de outros dons. Está percebendo a sua pobreza nesta parte? Deus não quer que haja pobreza espiritual na sua igreja local. Pode ser que o dom exista no seu meio, mas não está sendo exercitado. Mas seria perfeitamente lícito. E creio eu, de acordo com esta exortação em 1 Coríntios 12, seria correto aquela igreja em oração pedir a Deus que levante no nosso meio evangelistas, pastores e ensinadores, e assim por diante. Procurai com zelo os melhores dons, para que a necessidade existente seja suprida. Através do exercício desses dons, podemos ver então a igreja local funcionando, e funcionando com uma harmonia perfeita, e com êxito pleno, dirigido e controlado pelo Espírito Santo. Terminamos hoje à tarde enfatizando este ponto, que tudo tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu gostaria de demorar nisto, mas não vamos fazer isto. Apenas dizer uma coisa: nós nunca podemos conhecer a direção do Espírito Santo na igreja se individualmente não conhecemos a direção do Espírito Santo na nossa vida 7 dias por semana. Se você não quer que o Espírito Santo dirija a sua vida no lar,
no emprego, na escola, no lazer, você nunca vai conhecer a sua direção na igreja. Pense nisto. Ele não aceita os restos da nossa vida. Ele não aceita segundo lugar. Ele aceita tudo ou nada. E a igreja só pode prosperar sob a sua direção. Estamos vendo onde está a nossa falha? Para ter melhores reuniões, melhores resultados, não é a ordem da reunião que precisa mudar tanto. Talvez seja a nossa vida de cada dia. O Espírito Santo, então, agindo na igreja, haverá resultados para a glória de Deus. Mas olhando mais de perto nesta igreja, tem mais uma coisa que eu gostaria de notar rapidamente antes de concluir estes estudos. Já temos pensado um pouquinho no senhorio do Senhor Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo na igreja, mas olhando para estas igrejas locais, como as vemos no Novo Testamento, como são? Um lugar onde cada um faz o que bem entende? Ou há uma liderança humana? Ou não aparece nenhuma forma de liderança humana? Às vezes, pessoas pensam que uma igreja, nos moldes do Novo Testamento, deveria ser uma verdadeira democracia, onde todos os membros são iguais, onde cada um tem uma voz ativa. É comum ouvir dizer em nossos dias que a Igreja de Deus é uma verdadeira democracia. Talvez você pense assim, mas permita-me dizer hoje que não é. Talvez a democracia seja uma coisa boa para o país, mas para a igreja não é. A igreja local também não é lugar de uma ditadura, onde uma pessoa se levanta e quer dominar na igreja e todo mundo tem que fazer o que ele manda. Não é uma ditadura, também não é uma democracia. Talvez o mais correto seria dizer que na igreja local vemos uma teocracia, um lugar onde Deus manda, onde se faz a vontade dele, onde ele governa. Já temos falado das operações do Espírito Santo, e eu gostaria que vocês pudessem ver isto ainda mais um pouquinho na direção, no governo de uma igreja local. Começando em Atos capítulo 20, vemos como o apóstolo Paulo estava passando de viagem relativamente perto da cidade de Éfeso. Havia uma igreja em Éfeso que Paulo conhecia muito bem. E ele não teria tempo nesta viagem chegar em Éfeso, mas estando no porto de Mileto, ele mandou um recado para chamar os anciãos da igreja. Eram pessoas reconhecidas e vieram conversar com Paulo. Conversando com ele, Paulo falou de muitas coisas importantes que não vamos considerar hoje. Mas entre outras coisas ele disse: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes o rebanho de Deus. A primeira coisa que quero observar aqui é a ação do Espírito Santo. Paulo disse para aqueles anciãos, que também são chamados de bispos, porque ancião e bispo é uma coisa só. E ele disse para aqueles homens: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Havia bispos na igreja em Éfeso, uma pluralidade de bispos. E esses bispos foram constituídos não pela igreja, nem tampouco pelos apóstolos, mas constituídos pelo Espírito Santo. Precisamos lembrar sempre disso. Nenhuma igreja poderá escolher ou indicar os seus bispos, os seus presbíteros,
Nenhum homem, quer seja apóstolo ou outro homem qualquer, nenhum homem tem capacidade ou direito de escolher ou nomear presbítero. Quem constitui um presbítero é o Espírito Santo. Disse Paulo: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Estamos vendo nisto o caráter espiritual da obra de Deus. É o Espírito Santo que dá os dons. E no poder, na energia do Espírito Santo, esses dons são exercidos. É o mesmo Espírito Santo que levanta na igreja presbíteros. A função desses presbíteros é de apacentar o rebanho. Vemos isto em Atos capítulo 20. São constituídos pelo Espírito Santo para apacentar o rebanho. E quando chegamos em 1 Pedro capítulo 5, aprendemos algo mais a respeito disto. O apóstolo Pedro, escrevendo a certos cristãos em vários lugares, ele dirige umas palavras no capítulo 5 aos presbíteros, dizendo que ele mesmo era também presbítero. Ele era apóstolo, mas era também um presbítero. E ele diz aos presbíteros, digo eu, que também sou presbítero como eles, e começa a dar algumas instruções. Ele diz que esses presbíteros deveriam apacentar o rebanho de Deus. Pense um pouquinho nesse trabalho. Apacentar. Se você lê tanto no Velho Testamento como no Novo, você vai aprender muito sobre o apacentar. Há figuras no Velho Testamento que Deus usa para mostrar como é este trabalho. Tomaria todo o tempo disponível hoje se fôssemos desenvolver o trabalho de apacentar, mas basta dizer que o Senhor mostra no Velho Testamento o que ele acha de falsos pastores que não apacentam o rebanho, e ele diz que estes que não estavam apacentando o rebanho, não estavam procurando sarar o enfermo, não estavam indo atrás da ovelha desgarrada, não estavam alimentando o rebanho, não estavam consertando as pernas quebradas, e assim por diante, deixando um quadro claro daquilo que Deus requer do presbítero. Quando ele diz que é para apacentar o rebanho, inclui tudo isto. O presbítero precisa vigiar, conforme diz Atos 20, primeiramente por ele mesmo, e depois por todo o rebanho, atento para observar os primeiros sintomas de doença espiritual. E ele discerne os sintomas de enfermidade espiritual, e não apenas discerne os sintomas, mas ele sabe tratar aquela doença. Uma falta de apetite para as coisas de Deus, uma febre, agitação, desquietação, não mais satisfeito com as coisas na igreja, e ele vê aqueles sintomas e interpreta, e sabe com a palavra de Deus trazer o remédio certo. Ele procura trazer de volta. O Senhor contou uma parábola de uma ovelha perdida e mostrou como aquele pastor saiu, indo pelos montes e vales, enfrentando perigos e dificuldades, até que finalmente achou aquela ovelha. E quando achou aquela ovelha, colocou sobre os seus ombros e trouxe de volta um quadro do presbítero, indo atrás da desgarrada, não com um açoite na mão para castigá-la, para discipliná-la, mas com amor no seu coração para colocá-lo nos seus ombros e trazer de volta. Uma ovelha com uma perna quebrada,
que não anda como deveria andar, mancando, não precisa ser espancada, mas precisa ser tratada. E o verdadeiro presbítero não vai espancar aquela ovelha de perna quebrada, mas vai tratar da perna dela até sarar. E se você olhar de perto naquela lista, você verá como é o trabalho do presbítero: apacentar o rebanho. É um trabalho que exige muito, exige um sacrifício. Como diz em Hebreus capítulo 13, a respeito do presbítero, que eles velam para as nossas almas. São pessoas que estão olhando não só para a sua própria vida espiritual, mas pelo rebanho inteiro. Talvez vemos um exemplo muito bom disto no caso de Timóteo, que era um verdadeiro presbítero. Paulo disse aos filipenses que ia mandar Timóteo porque não tinha outro como ele que sinceramente cuidaria do seu estado, cuidando do estado deles. E acrescentou: porque todos cuidam dos seus interesses, não os de Jesus Cristo. O verdadeiro presbítero, então, levantado pelo Espírito Santo, é um que apacenta, um homem que se sacrifica para o bem do rebanho. Ele diz em 1 Pedro capítulo 5 que ele toma esse trabalho não por força, não por obrigação, mas voluntariamente, também não visando torpe ganância, lucro, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre o rebanho, mas de exemplos, servindo de exemplos. Este presbítero, levantado pelo Espírito Santo, ele age no meio do rebanho, pastoreando, procurando o bem do rebanho, não como dominador, mas como exemplo. Em outras palavras, o presbítero não tem uma autoridade legal para mandar na igreja. Ele não é ditador, ele não é dominador, ele não tem autoridade para mandar. Ele não age como dominador sobre o rebanho, mas serve de exemplo para o rebanho. E servindo de exemplo, vivendo para o bem do rebanho, ele não tem uma autoridade legal, mas terá sim uma autoridade moral. Você sabe como é? Você vê alguém que sinceramente cuida de você, que você não pode duvidar dos seus desejos sinceros, sempre procurando o seu bem, fazendo de tudo para te beneficiar. Quando aquela pessoa fala alguma coisa, aquela palavra pesa com você. Tem uma autoridade, não porque ele tem autoridade para mandar, mas o seu caráter, o seu amor, dão uma autoridade àquela palavra que você nunca vai recusar. E é assim que uma igreja do Senhor funciona. Presbíteros levantados pelo Espírito Santo, em cujo coração o Espírito Santo tem colocado um amor para com o rebanho, porque, como ele disse em Atos 20, este rebanho Deus comprou pelo seu próprio sangue. E o verdadeiro presbítero é um homem que olha para o rebanho de Deus. E ele não vê simplesmente homens e mulheres, talvez homens e mulheres que são difíceis de lidar com eles, mas ele olha para aquelas pessoas e ele vê um rebanho que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele ama o seu Senhor, vendo esse rebanho pelo qual o seu Senhor derramou o seu sangue. Ele não pode fazer outra coisa senão cuidar do rebanho do seu Senhor. Seria uma falta de amor para com o seu Senhor permitir que o rebanho do Senhor sofresse prejuízo. Ele ama o Senhor, portanto, ele cuida do seu rebanho.
Mas, se em 1 Pedro capítulo 5, ele fala que o presbítero não pode dominar sobre o rebanho, ele diz em Hebreus capítulo 13 para o rebanho que deve obedecer o seu presbítero. E devemos sempre levar essas duas coisas em consideração. O presbítero, Deus faz ele lembrar que não é dominador, não pode agir como Diótrefes, querendo mandar na igreja. Eu vou contar uma coisa que fiquei na dúvida, será que conto ou não conto? Há poucos dias, ouvi um irmão dizer, bem longe daqui, felizmente não foi no estado de São Paulo, surgindo uma certa questão naquela igreja, esse homem teve a coragem de dizer, vai ser feito assim, vocês não querem, mas eu sou presbítero, é aqui eu que mando. Deus me fez presbítero, então eu mando. Não é assim. Nunca pode ser assim. O presbítero não é dominador sobre o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo, enquanto Deus faz o presbítero lembrar disso, em Hebreus 13 ele torna para o rebanho, diz para eles, obedecei os vossos guias. Por quê? Porque eles velam pelas vossas almas. Talvez você não sabe, mas esses presbíteros, muitas vezes quando você está dormindo, estão de joelhos chorando na presença de Deus, por causa dos seus desvios. Obedecei os vossos guias, porque velam pelas vossas almas. Mais uma coisa, diz em Hebreus 13 que estes homens vão de prestar contas, são responsáveis pelo rebanho do Senhor, e hão de prestar contas um dia. Meus irmãos e minhas irmãs, permita que eles possam prestar contas com alegria e não com lágrimas. Eles velam pelas vossas almas. Resumindo tudo o que temos dito agora para chegar a uma conclusão, temos observado nesses dias que o Senhor Jesus Cristo anunciou em Mateus capítulo 16 que Ele ia edificar a sua igreja, indicando que estava para começar algo completamente novo. Com Israel, Ele havia feito um concerto, mas agora aquele concerto é um concerto velho. Nunca devemos pensar em trazer partes daquele concerto para o novo. Ele contou através da parábola que não se põe um remendo de pano novo em pano velho, porque não vai funcionar. E nunca podemos misturar os dois concertos. Ele velho é velho. Ele estabeleceu uma nova aliança, fazendo a sua igreja. E são os princípios desta aliança, desta nova, que nós temos de observar nos dias de hoje. Temos observado também que, além desta igreja, que é o seu corpo, Deus tem plantado e está plantando igrejas locais. E essas igrejas locais nunca podem se unir numa federação, numa organização, formando um corpo visível na terra. Porque isso necessitaria de uma liderança humana, de uma cúpula que colocaria em rivalidade com Cristo uma cabeça humana. Temos de manter a qualquer custo a autonomia da igreja local. E nos dias em que nós vivemos, 1986, no Brasil, há um movimento que está crescendo em força cada dia, querendo exatamente destruir a autonomia das igrejas que nós conhecemos. E no estado de São Paulo, em Paraná, em Minas, no Brasil inteiro. E nós precisamos estar atentos para isso, para não permitir a formação de nada que possa comprometer a autonomia das nossas igrejas locais. Temos notado que a única maneira
em que estas igrejas possam funcionar é através da operação do Espírito Santo. É uma obra espiritual. Os dons necessários para isto são espirituais. Não depende da capacidade humana, não depende de esforço humano, depende unicamente do Espírito do Senhor. Depende de nós, nesse sentido, se vamos ou não permitir que o Espírito Santo opere em nós. Ele dá os dons, o Senhor controla o seu exercício, Deus dá o crescimento. O Espírito Santo levanta presbíteros para pastorear o rebanho, e assim, na orientação dele, do Espírito Santo, a obra possa crescer. Uma pequena ilustração em terminar. No começo do livro de Apocalipse, encontramos 7 cartas escritas às 7 igrejas locais. Introduzindo aquelas 7 cartas, João viu uma visão do Senhor Jesus. Viu ele andando no meio de 7 candeeiros de ouro. Se você olhar bem de perto naquela figura, você vai observar 2 coisas importantes. Eram 7 candeeiros de ouro. Não era um candelabro como havia no tabernáculo, como havia lá no livro de Zacarias, no Velho Testamento, com 7 bocas saindo de um pé só. Havia 7 lâmpadas saindo de uma peça só. No Novo, são 7 candeeiros independentes. São candeeiros, não castiçais. O castiçal é um utensílio que tem uma boca onde se coloca uma vela, e aquela vela fornece luz. Mas como é que a vela fornece luz? Consumindo-se a si mesmo. Vai derretendo, vai acabando, finalmente apaga quando não tem mais nada para queimar. Fornece luz, consumindo-se a si mesmo. Essa não é a figura que ele usa em Apocalipse capítulo 1. É a figura do candeeiro, que é um utensílio que também fornece luz, mas aquela luz é produzida e mantida não por uma vela que se consome a si mesmo, mas por óleo, o azeite, outra substância inflamável que vem não do próprio candeeiro, mas de uma fonte fora dele. Esta é a figura que ele usa em Apocalipse capítulo 1. Sabe por quê? Porque a igreja local não é como aquele castiçal que produz luz consumindo-se a si mesmo. A igreja local não mantém o seu testemunho à custa do esforço humano, consumindo-se a si mesmo pelo seu próprio esforço, que vai apagar quando as nossas forças se esgotam. Mas a igreja local é uma igreja que fornece luz, mantendo o testemunho, fornecido não pelo poder do esforço próprio, mas pelo poder do Espírito Santo, suprido de uma fonte inesgotável, uma fonte divina. E a segunda coisa, estes candeeiros são de ouro. Deus, olhando para este mundo, ele vê candeeiros de ouro. O ouro é coisa preciosa. Não tem coisa mais preciosa do que o ouro. E Deus, olhando para este mundo hoje, não se impressiona com as grandezas de São Paulo, de Brasília, mas ele vê no meio das confusões, dos pecados, da escuridão deste mundo, ele vê em Tupi Paulista algo de ouro, algo que ele considera de grande valor. Não as organizações grandes e magníficas que os homens fizeram, aqueles grupinhos de cristãos, talvez como Filadélfia, que tem pouca força, talvez como Mateus 18, que são 2 ou 3 reunidos ao seu nome. Aos olhos do mundo, é uma coisinha desprezível.
insignificante, não deve ser levado em conta. Para Deus, é de ouro, precioso. E mais, ouro na Bíblia é símbolo de algo divino. Sabe que esta igreja local tem algo divino? Não é uma obra humana, plantado por homens e mantido por homens. É uma obra de Deus. Deus dá muito valor a esta igreja, que nós saibamos dar valor a estas igrejas de ouro, estes candeeiros que resplandecem nas trevas. E num mundo que entristece o coração de Deus, são as únicas coisas que lhe dão prazer. Que possamos então ter uma apreciação cada vez maior da importância destas igrejas locais. Que possamos dedicar toda a nossa força, toda a nossa capacidade, toda a nossa energia, edificação e na multiplicação destes candeeiros de ouro. Que assim seja.